Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, dado o presente momento em que nós estamos vivendo, onde nós vemos diante dos nossos olhos as escrituras do Senhor se cumprindo, como igreja de Cristo, tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus falar conosco vai ser para nos transformar numa igreja gloriosa, numa igreja sem máculas, numa igreja sem rugas, sem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Numa igreja zelosa e de boas obras, porque o Senhor purificou para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Essa é a igreja que Jesus virá buscar. E tudo aquilo que o Espírito falar aos nossos corações será para nos conduzir a esse processo de santificação e purificação, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E se a igreja do Senhor não se ataviar, se a igreja do Senhor não se preparar, a igreja do Senhor não subirá. E quando nós menos esperarmos, como diz a palavra, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Estaremos comendo, bebendo, vivendo em deleites, até que o Filho do Homem vem. A arca fecha e o que resta para quem não entrou é o juízo de Deus. E a fim de purificar as nossas vidas, Deus colocou algo no meu coração e eu gostaria de dividir com a igreja. 1 Samuel capítulo 5, versículo 2. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Vamos entender o que aconteceu antes da arca de Deus chegar neste lugar, chegar nesta casa e ser colocada junto com esse ídolo. Israel nesse tempo tinha Eli e os seus filhos como sacerdotes. E a palavra de Deus vai dizer que Eli era um sacerdote negligente em todas as suas ações. Ele sabia o bem que ele tinha que fazer e ele não fazia. Eli sabia que ele tinha que repreender os filhos dele, porque os filhos dele profanavam a casa do Senhor e ele não repreendia. E a Bíblia diz que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Os filhos de Eli, a Bíblia chama eles de filhos de Belial, porque eles desprezavam ao Senhor. E aqui vem a primeira lição que o Senhor fala conosco nessa noite. A negligência e a omissão nos fará gerar filhos de Belial e não filhos de Deus. Para quem é pai, para quem é mãe, a Bíblia diz: educa a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não venha se desviar dele. Para quem é pai, para quem é mãe, a Bíblia diz para a gente não apartar a vara da correção, mas para nós fustigarmos o nosso filho com a vara, para livrar a alma dele do inferno. Pai e mãe, nós estamos honrando mais a Deus ou honrando mais os nossos filhos? Pai e mãe, nós estamos permitindo que os nossos filhos profanem e desprezem ao Senhor? Ou como nosso Senhor Jesus, nós estamos fazendo com que os nossos filhos cresçam em graça e em conhecimento, com temor e tremor diante da palavra de Deus? Sacerdotes de Deus, os filhos que nós sacerdotes estamos gerando, as pessoas que estão debaixo da liderança,
estão sendo formadas como filhos de Belial ou como filhos de Deus, porque não queremos nos indispor, porque não queremos corrigir, porque não queremos repreender, para educar no caminho. Pois bem, continuando a história, num determinado dia, os filisteus se ajuntam para batalhar contra o povo de Israel. E era costume o povo de Israel, quando saía para uma batalha, levar a arca de Deus diante do exército, porque a arca de Deus simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Quando a arca saía diante do exército, quem pelejava por eles era o Senhor dos exércitos. E Deus batalhava de tal forma que os inimigos eram entregues na mão do povo de Israel. Porém, quem vai pegar a arca, quem vai pegar a presença de Deus para conduzir ela diante do povo, eram os filhos de Eli, homens que desprezavam ao Senhor. Homens que desprezavam ao Senhor resolvem pegar a presença de Deus e sair para a peleja. Qual foi o resultado dessa ação? O povo foi derrotado, os filhos de Eli foram mortos e a arca de Deus foi roubada pelos inimigos. A segunda lição que Deus nos ensina: todo aquele que despreza ao Senhor vai perder a peleja contra o inimigo, vai perder a presença de Deus e vai morrer espiritualmente. Porém, o caos não acaba aqui. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e ainda fica pior. Quando Eli, o pai desses filhos, recebe a notícia de que o povo perdeu a guerra, de que os seus filhos foram mortos e a arca de Deus foi roubada, a Bíblia diz que na mesma hora ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A esposa de Finéias, um dos filhos de Eli, ao receber a notícia e também saber que o sogro morreu, ela entra em trabalho de parto e gera um filho e morre. E esse filho que nasce nesse cenário recebe o nome de Icabô. Foi-se a glória de Deus, porque a arca foi roubada. A terceira lição que Deus nos ensina: se nós formos negligentes, se nós formos omissos e se nós desprezarmos ao Senhor, seremos derrubados das nossas cadeiras e o fruto que nós gerarmos não serão para a glória de Deus. Nesse contexto, os filisteus, em posse da arca de Deus, levam ela para a sua cidade, Asdod. E lá nessa cidade eles colocam a arca de Deus na casa de Dagom. Nós sabemos que casa é um lugar de habitação. E olhando para casa, nós temos 3 casas para edificar nas nossas vidas. Nós temos a primeira casa, que é a nossa vida, porque Deus disse: vós sois templos do Deus vivente, neles dentro habitarei. Nós temos a segunda casa, que é o nosso lar, porque a palavra de Deus diz que Deus une um casal para formar uma descendência para Ele. E Deus, além de habitar em nós, Ele diz que deseja estar entre nós. A nossa casa tem que ser uma habitação de Deus. E existe a terceira casa,
casa que nós temos que edificar, que é a congregação, a igreja, porque aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Só que observa uma coisa: quando a presença de Deus, a arca de Deus chega em Asdod, ela entra numa casa que já estava habitada. Deus nos ensina que uma casa nunca vai ficar vazia. Ou a casa tem o Espírito de Deus, ou a casa tem espíritos imundos. Porque a palavra de Deus vai dizer que uma vez que os espíritos malignos saem de uma pessoa e vagam por lugares áridos, quando ele retorna, se ele não encontrar aquela casa adornada, se ele não encontrar aquela casa preparada, se ele não encontrar aquela casa santificada, se ele não encontrar aquela casa cheia do Espírito Santo de Deus, ele traz consigo mais 7. Uma casa nunca fica vazia. Já existia um senhor naquela casa, que era Dagom. E se tem uma coisa que a Bíblia nos diz, é que nós não podemos servir a 2 senhores, porque nós vamos agradar um e desagradar o outro. E se tem algo que a Bíblia ainda nos enfatiza, é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas como a gente sabe se na nossa vida, se no nosso lar e se na nossa congregação existe Dagom na casa? E é isso que nós vamos meditar nessa noite. A primeira coisa que Deus falou comigo, quando nós olhamos para Dagom, Dagom é um ídolo pagão. E nós sabemos que a idolatria, ela não se limita apenas a uma estátua de pau, de barro, de pedra. Mas idolatria é tudo aquilo que nós amamos excessivamente, ou nós admiramos exageradamente. E quando a gente olha para a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, o versículo 5, a parte A, o Senhor vai nos dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Deus não nos quer pela metade. Deus não quer servos que servem com parcialidade. Nisso eu sirvo a Deus, nisso eu sirvo a Dagom. Aqui eu entrego para Deus, aqui eu entrego para Dagom. Deus quer todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todas as nossas forças. O nosso proceder deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quente e frio é morno, Deus vomita. Ou a nossa casa, a nossa vida, o nosso lar, a nossa congregação, ela é de Deus, ou ela é de Dagom. Não tem como carregar a presença de Deus junto com Dagom, porque um reino dividido não subsiste. E aí a primeira pergunta que o Senhor fez para mim foi: o que é que está dividindo o nosso coração com Deus? O que é que a gente está amando ou admirando mais do que a Deus? O que é que tem impedido que eu e você entregue todo o nosso coração, aplique toda a nossa alma e busque a Deus com todas as nossas forças? Será que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas?
ou nós estamos colocando todas as coisas acima de Deus? Se existe idolatria na casa, Deus vai trabalhar para derrubar o ídolo. 1 Samuel capítulo 5 versículo 3 vai dizer que quando o povo levantou de madrugada no dia seguinte, depois de pôr a arca na casa de Dagom, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca de Deus, porque diante dele todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que ele é o Senhor. Deus não mistura o santo com o profano. Deus não mistura o puro com o impuro. Deus é santo e Ele diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Se na casa tem Dagom e a gente quer a arca de Deus, Deus nos convida hoje a santificar esta casa. Segunda coisa que Deus falou comigo, para nós discernirmos se na casa tem Dagom ou não. Quando a gente busca o significado do nome Dagom, Dagom vai significar pão e trigo. Só que Jesus falou que Ele também é o pão vivo que desceu do céu. A diferença é que Jesus diz que a minha carne é a verdadeira comida. Logo, a casa que tem Dagom vai ter a falsa comida. Na casa que tem a arca de Deus vai ter o verbo de Deus, a palavra pura, a palavra genuína, a palavra sem dissoluções. Já na casa que tem Dagom, nós encontraremos fábulas, preceitos de homens que agradam as concupiscências da nossa carne. Na casa que tem a presença de Deus, o testemunho que é dado diante das Escrituras é fiel e é verdadeiro. Porque quando Jesus foi transpassado na cruz do Calvário, o soldado romano teve que declarar: este testemunho é fiel e é verdadeiro. Mas na casa que tem Dagom, tem o falso testemunho. Na casa que tem a arca de Deus, vai ensinar que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos manda renunciar à impiedade, renunciar às concupiscências mundanas, para viver neste presente século uma vida justa, sóbria e piamente, com devoção a Deus. Mas na casa que tem Dagom, se faz agravo ao Espírito da graça, porque pisam o verbo de Deus e profanam aquilo que Deus pede para santificar. Qual é a comida que a gente está comendo? Qual é o alimento? De onde? De que nós estamos nos alimentando? Da verdadeira comida? Casa de Deus, arca de Deus, ou da falsa comida, as fábulas de Dagom? Qual é o testemunho diante das Escrituras de Deus que nós estamos dando? Testemunho fiel e verdadeiro, ou um falso testemunho, por fora sendo formosos, confessando a Deus com os lábios, mas o coração estando longe? O exterior perfeito e o interior cheio de ossos secos e imundícias. Como nós temos usado a graça de Deus na nossa vida? Renunciando o que ela manda renunciar, nos remindo, nos lavando, nos purificando, nos santificando, ou profanando o sangue da nova aliança, para poder viver as nossas vãs maneiras.
Se na casa tem Dagon, se na casa tem a falsa comida, Deus nos convida hoje a comer do pão vivo que desce dos céus. A terceira coisa que Deus nos ensina acerca de Dagon, para discernirmos se na casa tem Dagon. Dagon foi pai de Baal. Dagon gerou a Baal. E nós sabemos que Baal tinha os seus profetas que perseguiram Elias e quase acabaram com os profetas de Deus naquela época. Em outras palavras, a casa que tem a arca de Deus, ela vai gerar discípulos, ela vai gerar verdadeiros cristãos, ela vai gerar imitadores de Cristo. Mas a casa que tem Dagon vai gerar prosélitos que são filhos do inferno 2 vezes piores do que ele, porque vai perseguir aquele que fala a verdade do Senhor. Aqueles que são levantados como profetas de Deus. Na casa que tem a arca de Deus, são gerados filhos de Deus. E a palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, o versículo 8, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito, pelo vento do Espírito de Deus. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Mas cuidado, porque a casa que tem Dagon sopra o vento da doutrina de homens. Efésios capítulo 4, versículo 14. Não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que é que nós temos gerado? Discípulos ou prosélitos? Que vento tem nos guiado? O vento do Espírito de Deus ou o vento das doutrinas de homens? Se na casa tem Dagon, Deus nos convida hoje a deixar toda a meninice, a deixar toda a inconstância, a quebrantar o nosso coração e passar a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto, quantas vezes a gente quis carregar as duas coisas na nossa vida? Quantas vezes a gente quis colocar a arca de Deus na casa de Dagon, junto com Dagon? Quantas vezes a gente quis dividir o lugar que era para ser exclusivo de Deus com Dagon, com as idolatrias, com a falsa comida, com os prosélitos? Quem coloca a arca de Deus junto com Dagon é filisteu. Em nenhum momento a gente vê o povo de Israel, a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, dividindo a presença de Deus com nada. Mas os filisteus carregam a presença de Deus junto com Dagon. E quem são os filisteus? Quando a gente olha para o povo filisteu, nós vamos ver um povo incircunciso. Quando Golias se levanta para afrontar Israel, Davi fala para ele: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Em outras palavras, quem age como filisteu não tem aliança com Deus, não tem aliança com a palavra de Deus, não é firmado na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para os filisteus, no significado da palavra, os filisteus são aqueles que possuem os interesses
estritamente materiais. Quem só anda pensando nas coisas da terra, quem só busca as coisas da terra, quem só vive em deleites da carne e não busca as coisas que são do alto, não santifica, não se purifica, é filisteu, querendo carregar a arca de Deus junto com Dagom. Quando a gente olha para os filisteus, a palavra de Deus vai dizer que os filisteus, eles se originaram dos povos do mar. E a gente sabe que quem emerge do mar é a besta, o dragão e o falso profeta. Em outras palavras, quem age como filisteu nasce da besta e não nasce do espírito. Quem age como filisteu é guiado pelo espírito do dragão e não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vai querer carregar a arca de Deus junto com Dagom. Por isso que Deus exorta o seu povo em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4, e ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Senhor é todo aquele que exerce domínio sobre as nossas vidas. Senhor é todo aquele que exerce influência nas nossas vidas. Aí eu pergunto, como Deus perguntou para mim, o que é que tem dominado a nossa vida? Paulo, se eu não me engano, diz que a quem nós nos apresentarmos, esse será o nosso Senhor. Se nós nos apresentamos a Dagom e as vontades de Dagom, o Senhor da nossa vida é Dagom. Mas se nós nos apresentarmos os nossos membros para a santificação, para ser um instrumento de justiça, o Deus das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas é o Santo de Israel. O que tem nos dominado? A carne ou o espírito? O que tem nos influenciado? O mundo ou a palavra de Deus? A arca ou Dagom? A terra ou o céu? Os homens, porque queremos agradar a homens, ou a Deus? Que tipo de altar Deus encontra na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja quando Ele olha para nós? Entre Dagom e a arca de Deus, nós sempre teremos uma escolha para fazer. A gente pode escolher destituir das nossas vidas Dagom para manter a arca de Deus, temendo a Deus, servindo ao Senhor com sinceridade e com verdade, e lançar fora, como Josué falou, todos os deuses dos antepassados, os deuses dos nossos pais, os fardos que vieram errados, fora da palavra de Deus. E a gente pode fazer como os levitas fizeram quando foram carregar a arca de Deus. Em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E o mais bonito disso tudo é que quando os levitas fazem isso, a Bíblia diz que a presença do Senhor vem e entra debaixo da arca para ajudar os sacerdotes a cumprir aquela caminhada. Mas a gente pode escolher continuar sendo um filisteu, conservar Dagom nas nossas vidas e mandar a arca de Deus embora, porque foi isso que eles fizeram. 1 Samuel capítulo 5, versículos 7 e 8. Vendo então que os homens de Asdod, que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam:
a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. A gente não tem mais tempo para fazer as duas coisas. A gente não tem mais tempo para ser parcial na presença de Deus. A gente não tem mais tempo para servir dois senhores. A hora é agora, o Senhor fala. A gente não tem mais tempo para continuar com um coração infiel a Deus. Imagina que a trombeta toque agora. Imagine que a trombeta toque nesse minuto. Qual vai ser o nosso fim? Que a gente possa ser capaz de entregar todo o nosso coração a Deus, para fazer do Senhor, o Santo de Israel, o único Senhor das nossas vidas. Deus nos convida a um verdadeiro arrependimento. Deus nos convida a uma verdadeira santificação, para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos entrar num reino eterno, num reino de bondade, num reino de fidelidade, num reino de misericórdia. Por isso que Paulo recomendou aos Hebreus, no capítulo 3, o versículo 12: vede, irmãos, que nunca haja em vós, em qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Que nós deixemos as nossas negligências, que nós deixemos as nossas omissões, que nós deixemos de desprezar o Senhor, porque como o Senhor Jesus disse, sem Deus nós nada podemos fazer. Amém? Irmãos, o Senhor corrige e repreende o filho que Ele ama. Quantas vezes Deus cuida de derrubar coisas na nossa vida, mas a gente insiste no erro. Deus derrubou Dagon, Ele fez a parte dele, e quando derrubou, qual era o propósito que Deus tinha por detrás disso? Tira isso de dentro da tua casa, tira isso da tua vida, dá fim nisso. Mas quando a gente é um incircunciso de coração, que não guarda a palavra de Deus no coração, a gente vai lá com as nossas próprias mãos, irmãos, torna a colocar de pé aquilo que Deus tinha. Mas Deus foi tão bom que depois Ele derrubou de novo esse ídolo, só que dessa vez Ele cortou a cabeça e tirou as mãos, para mostrar que aquele pensamento está errado e que a maneira que está conduzindo a vida, tracionando o arado, está errado. O que fizeram depois disso? Vamos tirar a arca da vida. Quantos não se achegam na presença de Deus? E eu falo por mim, quando eu dei meus primeiros passos na presença de Deus, eu tinha um belo de um Dagon na minha vida. Ou a gente chega aqui cheio da presença de Deus. Se Dagon representa uma falsa comida, quantas coisas o mundo me ensinou errado, e com todo respeito, mas quantas coisas eu aprendi errado também em outras congregações. Aí Deus, que é a própria verdadeira comida, Ele ensina. Nesse momento Ele derruba Dagon, corta a cabeça e corta as mãos. Aí a gente fala, eu não quero isso para minha vida não. Tira a arca da vida e fica com a tua idolatria. Você sabe o que é interessante? Eu não sei, eu posso falar as minhas experiências. Quando eu dei os meus primeiros passos no Evangelho, a sensação que eu tinha, que parecia que estava dando tudo errado. E na verdade era um monte de Dagon que Deus estava derrubando da minha vida. Um monte de coisa que eu tinha idolatria no meu coração. Hoje eu entendo. Na época era só lágrima. Eu só confiava. Se o Senhor está tirando, o Senhor, eu sei que é o melhor para a minha vida. Deus tirou trabalho, Deus tirou relacionamentos, Deus tirou amizades, Deus foi derrubando um monte de coisa. Para quê? Para Ele ser exclusivo, para que a casa que outrora era de Dagon se torne uma casa que é de Deus. Irmãos, quando você estuda a genealogia de Dagon, do ídolo Dagon, Dagon é pai de Baal. Dagon gerou Baal, vamos falar assim, no mundo da idolatria.
E quem era uma sagaz idólatra de Baal é Jezabel. Logo, quando a gente tem vínculo com as obras de Jezabel, quando a gente imita alguma obra que é de Jezabel, pode olhar, Dagon está lá dentro. E Deus vai vir para derrubar, para destituir da nossa vida. É tão interessante que quem depois foi em resgate da arca foi Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. Porém, quando a gente olha para um filisteu, nós vemos alguém que não é segundo o coração. Deixa Deus derrubar o que tem que derrubar, deixa Deus arrancar o que tem que arrancar. Às vezes dói ali no começo, às vezes dói, a gente não quer largar, mas deixa Ele derrubar. Confia, entrega os caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele o quê? Ele fará. Confia nele. A princípio às vezes parece loucura, mas não é loucura não. A sabedoria que vem de Deus é loucura, mas quando a gente tira o Dagon da vida, Deus ele acrescenta na nossa vida as suas bênçãos, que nos enriquece e não traz consigo dores. Essas bênçãos nunca vai tomar o lugar de Deus na nossa vida. Agora, esse ídolo tomava o lugar de Deus dentro da casa. Então não era algo que estava acrescentando, era algo que estava subtraindo. A vara da correção dói, irmãos, mas que purifica a gente dos maus. E creia, quando o Dagon sai da nossa vida, Deus trabalhará para colocar aquilo na nossa vida que não vai dividir a glória dele. Sempre acrescentará aquilo que nos fará ser mais plenos em Deus, mais cheios de Deus. É isso que Ele vai fazer. Porque eu não tenho dúvida que quando a gente carrega a presença de Deus da forma como lhe apraz, a gente não vai estar isento de ventos, a gente não vai estar isento de tribulações, a gente não vai estar isento de momentos difíceis. Mas eu não tenho dúvida que Deus nos dará vitória em todas essas batalhas que se levantarem contra as nossas vidas, tudo para que o nome dele seja glorificado.